Voltei para a segunda aula, no segundo tempo aí. Então, assim, página 356, Migrações Brasileiras. E mais uma vez, já me antecipo aqui com pedido de desculpa, né? Problema de internet. Eu gosto da aula ao vivo porque dá para a gente interagir um pouco mais. Mas, infelizmente, eu estou usando aqui uma internet. Aliás, usando aqui não, né? Acho que a maioria das empresas prestadoras de serviço aqui, elas são ruins mesmo, né? Fiz algumas séries de reclamações aí, vamos ver o que que dá. Essa semana foi um caos. Diz que é em virtude dos ventos, né? Mas eu... Vamos lá então. Página 356, Migrações Brasileiras. Características e transformações das estruturas produtivas. Agora, nessa aula aqui, a gente vai ver como que se dá, como se desenvolvem essas migrações dentro do território brasileiro, né? Como elas se desenvolveram, como elas se desenvolvem até os dias atuais. Então, lá no item 1 da apostila de vocês, coloca da seguinte maneira, que após a Segunda Guerra Mundial, né, 1945, o surto industrial ele atrai para as metrópoles de São Paulo e Rio de Janeiro migrantes do Brasil inteiro, que deslocam para essas cidades em busca de melhores condições de vida. A maioria dos migrantes era proveniente dos estados nordestinos. Gente, ó, primeira coisa, a gente tem que ter noção do que são fluxos migratórios. Fluxos migratórios é quando uma quantidade grande de pessoas elas vão para um lugar. Depois da Segunda Guerra Mundial, né, com a desenvoltura do café que ocorre lá em 34, tá? O café começa a se desenvolver em 1934 dentro dessas regiões, principalmente Rio de Janeiro e estado de São Paulo, né? Então, as pessoas, os migrantes nordestinos, veem aí a possibilidade, bem como está aí atrás, né? Vem a possibilidade de crescer, né? Pessoalmente, de crescer, de melhorar as condições de vida dentro desses dois estados. Então as pessoas começam a migrar para esses estados. Obviamente que anterior a isso, teve outros fluxos migratórios, dentre os quais eu posso citar lá atrás, no Nordeste, né? Quando começa o cultivo da cana-de-açúcar, aquela coisa toda, o Nordeste chegou a um ponto que a economia mais forte do território brasileiro era o Nordeste. Então as pessoas iam para o Nordeste. Posterior a isso, as pessoas saem do Nordeste e de todas as regiões do território brasileiro e vão para o Norte. O que estava ocorrendo no Norte como atrativo? A borracha, né? A extração da borracha. E posterior a isso, eles vão para Minas Gerais em busca de ouro. E depois da Segunda Guerra Mundial, os fluxos migratórios eles se tornam mais intensos para esses dois estados, Rio de Janeiro e São Paulo, em virtude da desenvoltura cafeeira, né? Motivada aí pelo processo industrial. Tá claro? Item 2. Nas últimas décadas, as principais migrações interregionais ocorreram em direção ao centro-oeste e à Amazônia. Nessas duas áreas, o principal fator de atração foram a formação de núcleos agrícolas. Terceiro item. Outro movimento migratório que tem ganhado expressividade nos últimos anos é a migração de retorno. O que é a migração de retorno? São as pessoas que foram para a região sudeste, né, vieram para cá para o sudeste, em busca de emprego e melhores condições de vida, e aí conseguem aí fazer um pé de meia, aquela coisa toda, e retornam para o seu lugar de origem, porque é gratificante, né, você voltar, né, com uma condição de vida melhor, aquela coisa toda. Então eles voltam para os seus estados, abrem lá algum negocinho, algum tipo de comércio, algum tipo de loja, algum tipo de indústria ou qualquer outro segmento para poder estar na sua localização de origem, tá legal? Nós temos aí alguns exercícios, lembrando os senhores e as senhoritas, aos bonitos e bonitas e aos demais também, que eu me preocupo com os demais, não é só com os bonitos e bonitas, que eu quero os exercícios tanto das aulas 23 como das aulas 24, né? No momento oportuno eu vou colocar para vocês tirarem foto e me mandarem. Antes de dar sequência, eu vou falar dos tipos de migrações, tá?
Não está aqui na apostila de vocês, mas tem no livro texto, tá? E aí eu vou falar um pouquinho de cada uma, né? A mais comum é o êxodo rural, né? O que é êxodo rural? É a saída do homem do campo para a cidade, tá legal? Quando o homem sai do campo e vai para a cidade em melhores condições, mas tem que saber o motivo, tá? O o que está atrás, o que está motivando esse tipo de migração. Então, o êxodo rural é a mais comum, é a mais intensa, é a que existe desde o do desenvolvimento da região do Sudeste. Então, é a saída do homem do campo para a cidade. O outro tipo de movimento migratório brasileiro é o que nós chamamos de migração pendular, né? Ó, por que esse nome? Porque lembra um pêndulo esse tipo de migração. Então a migração pendular, ela se trata de uma migração que é uma transferência momentânea que ocorre diariamente e ela é caracterizada por quê? Pelo deslocamento diário de uma pessoa para outra cidade ou município com objetivo trabalhista ou estudantil. Então, quando a pessoa sai da cidade de Bertioga e vai trabalhar no Guarujá, né, esse movimento de ir e vir chama-se migração pendular. Quando a pessoa sai de Bertioga e vai estudar lá na Brás Cubas, em Mogi das Cruzes, a pessoa faz um movimento diário de ir e vir. Isso é um movimento momentâneo diário, então movimento momentâneo diário nós chamamos de migração pendular, porque lembra um pêndulo. Outro tipo de migração, né, que era bastante comum e agora diminuiu bastante, é a migração sazonal ou de transumância. Que nomezinho esquisito, né? Então, o que é a migração sazonal ou de transumância? É quando a pessoa muda de cidade, estado ou país por um determinado período, em um determinado período, né? Só que ela tem como referência ainda o seu local de origem, né? Ela vai trabalhar de acordo com a época do ano, tá? Ou seja, ela vai ficar distante do seu lugar de origem por um período. Por isso chama-se sazonal, que é de época, transumância, de período. É o caso então dos trabalhadores rurais, né? Que eles vão todos os anos aí para outros estados trabalhar no corte da cana-de-açúcar, por exemplo, né? E quando acaba o período de colheita, eles retornam para os seus lugares de origem e aí esperam uma outra oportunidade para trabalhar com outro tipo de colheita. Ah, professor, então, se a colheita da cana-de-açúcar for só 4 meses, ele trabalha só 4 meses no ano? Não. Nesse local ele trabalha 4 meses. Trabalhou 4 meses com a colheita da cana-de-açúcar, volta para o seu lugar de origem e aí vai em outro período ir para o outro lugar trabalhar com outro tipo de produto, com outro tipo de serviço. Tá legal? Então, transumância ou sazonal é a migração que ocorre de acordo com a época do ano. A pessoa sai para trabalhar durante um período, mas mantém-se lá o seu lugar de origem. Tá claro isso? Depois nós temos aí agora uma mais nova, né, chamada de êxodo urbano. O que é o êxodo urbano? Esse tipo de migração ele é mais raro de acontecer, mas é o oposto do êxodo rural. Né? Acontece quando as pessoas que vivem nas grandes cidades, elas mudam para cidades de porte menores. Por que isso, professor? Por vários motivos. Violência urbana, falta de moradia nos grandes centros urbanos, excesso de trânsito. Então a pessoa está cansada, né, dos centros urbanos, ela procura uma condição de vida mais tranquila. Esse tipo de migração é chamado de êxodo urbano ou urbana-urbana. Tá claro isso? Nós temos também a migração de nomadismo. O que é, professor, a migração de nomadismo? Lembra nômade, tá? Então, também, a exemplo da êxodo urbano, ela é muito rara de acontecer hoje em dia. Essa modalidade de migração, ela é caracterizada pela ausência de fixação permanente. Ó,
pela ausência de fixação permanente. Então as pessoas nômades, elas mudam de lugar periodicamente, de tempo em tempo. E elas não estabelecem moradia fixa em nenhum lugar. Professor, então seriam os moradores de rua? Tem morador de rua, por incrível que pareça, né? Eu já estudei um pouco disso, desse tipo de vulnerabilidade. Tem muitos moradores de rua que não é pela condição, não é porque são adidos, que são adeptos a drogas, ou porque não tem família. Tem pessoas que vivem dessa maneira por opção, né? De não conseguir ficar num lugar, não criar raízes num único lugar. Então a pessoa, período por período, ela vai saindo do seu lugar ou de vários lugares e vai indo para outros. Isso chama-se migração de nomadismo. E outra migração que é muito nova, né? É migração de diáspora. O que é a migração de diáspora? É uma rápida dispersão de um grupo de pessoas dentro do próprio território. Em geral, esse tipo de migração ela é involuntária ou forçada. Então, vou dar como exemplo para vocês, né, a diáspora africana, né, que ocorria pela força da escravidão colonial. Hoje em dia ela ocorre pelas guerras civis. E outro exemplo também é a diáspora judaica, né, quando foram e são expulsos da Palestina, né, pelo Império Romano. Tá claro isso? Então esses são os tipos mais comuns de imigrações que nós vemos hoje em dia. Quando eu falo de migrações também, independente das classificações que eu citei para vocês, elas possuem um papel preponderante na organização do espaço que nós vivemos, né? Desculpem. Não só no espaço que nós vivemos, mas nas relações sociais e na construção da cultura. Tá? Ela tem um papel importante nesses segmentos. Por conta do quê? As pessoas, quando saem de um lugar e vão para o outro, ou seja, quando elas migram, elas carregam consigo todos os elementos que elas constituíram ao longo da sua história, né? Através da sua memória e através da sua cultura. E quando chegam num novo local, esses elementos, né, que trouxeram, eles vão interagir com a cultura local. E aí a fusão dessas culturas e dessas histórias, né, vai fazer com que surja novos tipos de relações, né, entre as pessoas, entre os espaços geográficos, tá legal? Então esse lance de migração, ele é extremamente importante. Gente, ó, as nossas aulas são essas, tá? Eu espero que todos tenham entendido aí. Próxima semana, deixa eu anotar aqui, né? A gente vai entrar com urbanização. Hoje é 3, então a próxima aula é 10/6. Nós vamos entrar com urbanização. Então, assim, eu já vou deixar aqui para completar o nosso tempo, né? Que vocês façam os exercícios tanto da aula 23 como da aula 24. Não precisa mandar agora, mas eu gostaria que fizessem agora, né, nessas nossas duas aulas. Não esqueçam no link lá do YouTube, colocar o nome e o número de vocês. Tá legal? E se tiver alguma dúvida também, pode colocar lá, tá? Pode desejar também para o professor um excelente fim de semana, que estou precisando. Então é isso. Bonitos e bonitas e os demais, que eu me preocupo com os demais, tenham aí um excelente fim de semana, uma ótima sexta-feira a todos. Tamo junto, forte abraço.